Veja bem, estamos tudo enlouquecidos aqui com esse negócio, né? Todo mundo querendo falar, discutir, debater. O seu problema foi. Eu quero aquecer e me deixou com raiva. Ficou meu. Não sou espírita, não tem raiva. Eu queria trazer. Eu quero trazer, assim, primeiro, vejam bem, nós estamos falando de uma filosofia, ok? Uma filosofia não tem respostas prontas. A gente vai aprendendo a viver nessa agonia de não ter respostas prontas, de manter dúvidas por muito tempo, porque isso é o filosofar. Nós saímos das ciências exatas para encontrar as ciências humanas. Então, não há respostas prontas, não há caminhos determinados, porque cada caminho é único. Isso é aprender a viver nas ciências humanas, tá? Então, isso é a primeira coisa. Nós não vamos terminar um encontro como esse com um monte de respostas prontas, porque senão estaríamos nas ciências exatas. E querer transformar em exato a psicologia ou a filosofia é acabar com o elemento humano, tá? Eu queria trazer algumas frases, antes da gente chegar na questão do autodescobrimento, duas frases. Uma frase aqui bem importante, quando Kardec fala lá na Revista Espírita, fevereiro de 1864, primeiras lições de moral da infância, ele vai fazer um texto lindo e vai discutir sobre a moralização das massas. Olha esta frase: um dia compreenderão que este ramo da educação, ele está falando da educação moral, tá? Que este ramo da educação tem seus princípios e suas regras, como a educação intelectual, numa palavra que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia também haverão de impor a toda mãe de família a obrigação de possuir estes conhecimentos, como impõe ao advogado de conhecer o direito. Não é lindo? Allan Kardec está dizendo assim, gente, esse negócio de educação moral, a gente ainda não tem muita clareza. Mas, um dia, nós vamos entender que a educação moral tem princípios e regras. Ou seja, a educação intelectual tem princípios e regras? Por que a gente usa PowerPoint? Porque a gente sabe que o estímulo visual, somado ao estímulo auditivo, gera maior aprendizagem. Isso é uma regra da educação intelectual. A gente sabe que se você anotar e fizer suas sínteses, você vai ter uma maior aprendizagem do que se você só ouvir. A gente sabe que se você partir de situações problema para ir para os conceitos, você vai ter uma aprendizagem mais significante. Tudo isso são princípios e regras da educação intelectual. Aí Kardec está dizendo assim, agora vamos pensar a educação moral. A educação moral também tem princípios e regras, mas que são diferentes da educação intelectual. Por exemplo, para trabalhar educação moral num grupo, as pessoas têm que se conhecer. Porque se a gente leva em consideração o sujeito, foi essa a minha fala inicial, lembra? A gente parte, a educação intelectual tem como aspecto central o conteúdo. A educação moral tem como aspecto central o sujeito. Então, para que a gente coloque o sujeito em consideração, nós precisamos nos conhecer. Um coordenador precisa conhecer todas as pessoas, precisa conhecer suas características, seus perfis, para que possa trabalhar a intimidade de cada um. Isso é um princípio ou uma regra de educação moral. E nós temos várias outras regras para pensar que são diferentes da educação intelectual. Nós estamos ainda no Centro Espírita usando as mesmas regras da educação intelectual, mas querendo que a pessoa se trabalhe em intimidade. Não vai dar certo, porque são outras regras e outros princípios. Fica claro isso para vocês? Quais são essas regras e princípios? Ainda não temos certeza. Calma aí. Aqui eu quero trazer elementos que a gente já vai juntar lá com o autodescobrimento, tá? Dentro do nosso papel. Allan Kardec está falando sobre essa educação moral,
Porque aqui, ó, deixa eu só explicar para vocês, aqui eu já me adiantei que a questão da educação moral é o autodescobrimento, tá? Para vocês já irem pensando. Mas eu estou construindo o raciocínio para vocês entenderem como nós chegamos lá na educação moral, no autodescobrimento. Veja aqui, questão 917, ele está perguntando como combate o egoísmo, como se transforma o sujeito, e ele vai dizer: essa transformação só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por esta educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Agora vem a frase mais legal. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, meu filho egoísta, como que eu vou ajudá-lo a se transformar? Eu sou raivoso, explosivo, como que vou me transformar? Eu sou uma pessoa ressentida, magoada, como que eu vou me transformar? Essa é a pergunta de Kardec. Quando se conhecer a arte, veja que ele está dizendo que é uma arte de manejar caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigidos do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Aqui, Allan Kardec já está nos dando elementos da educação moral. Para você trabalhar com educação intelectual, você pode ser um boçal, um estúpido, um babaca, que chega na frente e fala: vocês são um bando de idiotas, eu sou especialista do especialista do especialista nesse tema, dá uma aula brilhante e conclui seus objetivos, porque a educação intelectual tem determinados princípios e passa por aí. Na educação moral, já não dá certo. Na educação moral, se você não tiver tato, mas não é só tato, é muito tato, jeito para conversar, para se aproximar da pessoa, para saber como abordar. Se você não tiver tato, não dá certo. Porque na hora que você chega triste para mim e eu digo: nossa, Fabrício, mas se anima, acabou nossa relação moral. Porque você está descobrindo que você precisa se esconder para estar comigo. Porque quando você não estiver dentro dos meus ideais, eu vou te criticar. Ou quando eu critico alguém perante os outros: oh, não faça isso, não se comporte desse jeito. Todo mundo já vai saber que precisa fazer um enquadramento e uma postura. Então, a gente nunca vai criticar pessoas em público. A gente nunca, ou vai evitar de chamar atenção, de ser hostil, porque isso é falta de tato. E as pessoas, quando nós não tivermos tato, elas vão mudar apenas comportamento de fora, mas não caráter. Então precisa de tato, para que as pessoas se abram, para que elas não se sintam julgadas, para que elas não se escondam. E esse tato, ele vai ser fundamental para o processo de autodescobrimento. Se você não tiver tato, se você não tiver postura de acolhimento, se você não tiver respeito pela diferença de cada um, se você não tiver uma amorosidade para lidar com as pessoas, foi-se a educação moral. Mas não só tato, muita experiência. E não só muita experiência, profunda observação. Porque cada um é de um jeitinho diferente. Com a Patrícia dá para falar de um jeito, com o Felipe de outro jeito. Porque são perfis diferentes. E eu preciso perceber cada um, preciso saber como falar, preciso entender quais são as suas necessidades, quais são as suas questões. Vocês entendem que não dá para pensar em educação de massa? Porque ali você tem que ter cada um mapeado na tua cabeça. Quais são as necessidades, quais são as buscas, quais são os medos, quais são as questões. Como que você vai poder, num grupo de estudo, trazer exemplos se você não sabe a realidade das pessoas? Como que a gente vai poder falar de perdão se a gente não sabe se precisa ou não perdoar, se tem ou não questões?
Então a gente vai ficar no discurso de perdão, mas não vai chegar a tocar as almas. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive lá em Curitiba, que foi o grupo mais marcante da minha vida. Nós fazemos lá oficinas a cada 2 meses, mudam os temas, mudam os coordenadores, e as pessoas escolhem os temas que elas vão. Então nós apresentamos os temas, eles escolhem o que vão. É uma ideia de ser uma escola, um espaço filosófico, e não uma escola que dá aula, né? Então você escolhe o que você quer estudar, você escolhe o que você quer aprender, nós estamos aqui para te ajudar, te ensinar, para onde você quiser caminhar. E aí nós montamos uma oficina, a gente chama de oficina de transformação moral. E nós tínhamos uma oficina sobre o perdão. Pré-requisito: ter algo ou alguém para perdoar. Máximo 12 pessoas. Ficamos num grupo de 12 pessoas. Sabe como começou a nossa oficina? Que ou quem você tem para perdoar. E os 12, cada um foi falando que ou quem tinha para perdoar. Eu tenho que perdoar meu marido, porque aconteceu isso, a minha esposa, o meu filho, eu tenho que perdoar a mim mesmo, e cada um foi naquela desgraceira, né? Porque para perdoar é porque foi a coisa feia, e aí nós começamos o nosso estudo. Eu tinha como proposta trazer 2 textos do Evangelho como introdução para a gente começar o trabalho. Foi tão profundo que nós ficamos 8 encontros só em 2 textos, porque aí a gente começou a ler, e no primeiro parágrafo já estava ali a vida de um. Olha que interessante, bem a questão que você estava trazendo. No outro parágrafo a vida de mais uns 3, e ali a gente foi se lendo ou se estudando a partir do texto. Aquelas 12 pessoas, eu acho que ainda continuam fazendo parte da nossa casa. Se você perguntar qual foi o estudo que mais marcou, eu tenho certeza, porque sempre, quando dá exemplo e a gente está discutindo o método, eles falam do grupo do perdão. Que a gente foi na veia. A gente foi lendo Kardec a partir da experiência de cada um. Mas se você não tiver esse olhar da necessidade das pessoas, se você não tiver experiência, se você não tiver tato, quebra o grupo, as pessoas vão embora, não fica. Se ela se sentir julgada, se ela se sentir avaliada, não fica. Digamos. Só para ilustrar só um exemplo. Eu estava numa palestra no Brasil, o palestrante estava falando sobre o aborto, as consequências do aborto, enfim, não matarás. Na palestra, eu me senti um pouquinho, até me dei mal na palestra, assim, do jeito como estava sendo colocado, dando dedo. Uma das pessoas levantou, saiu, aí fiquei 1 minutinho e fui atrás. Essa pessoa está chocada com alguma coisa que está aqui. Era uma moça recém-casada que tinha feito 2 abortos quando estava com 16, 17 anos. Ela se sentiu de uma forma, ela foi para a casa espírita, não era a primeira vez, não era a segunda, ela já estava vindo há algum tempo, ela ficou chocadíssima da forma então como ela tinha feito aquilo, que foi um horror para ela, a forma como ela recebeu. Então que a gente tenha muito cuidado de colocar sobre o suicida, todos os temas. Isso, fragilizar, Exato. E aí a doutrina que era para consolar as pessoas dizima vidas. Dizima vidas. Por quê? Porque a gente não entendeu a educação moral. Este homem, eu não o conheço, mas ele estava focado na educação intelectual, aonde o objetivo principal é o conteúdo. Então, em termos de aborto e conteúdo, é um assassinato, focado no conteúdo. Doutrina espírita propõe a transformação moral pela via educacional. Não é conteúdo que a gente trabalha, é o sujeito. E o conteúdo vem a serviço do sujeito. Aí a gente transforma vidas, ao invés de machucar vidas. Porque esse homem machucou uma vida. E olha que coisa triste. Machucou, julgou, condenou, usando o discurso espírita. É porque não entendeu de educação moral. Isso aconteceu aqui em uma casa espírita. Eu fui numa casa espírita uma vez e eu tive que sair porque estava sendo mostrado um vídeo do aborto, do procedimento do aborto. Eu tive que ir embora porque eu não aguentei.
muito forte para mim. E ninguém fala do aborto espontâneo, ninguém fala de todos os agravantes ou atenuantes do aborto, ninguém discute essas coisas. Sem a menor noção da educação que é a chave de progresso. É falta de caridade. Eu vi uma situação dessa com suicídio. A pessoa falando que eu sou feia, que estava aparecendo, e eu estava vendo a moça que estava sentada do lado, eu consegui ver o rosto dela, o irmão dela, faz 6 meses que tinha se suicidado. Já não está fácil. Veio para a casa espírita para ter uma coisa que saiu. Exato, já não está fácil. Agora, vocês concordam comigo, em termos de conteúdo, de todo o conhecimento que a gente tem, qual seria o melhor lugar para ter suporte para um familiar que cometeu suicídio? Gente, é a doutrina espírita. O conhecimento, o conteúdo, o esclarecimento que a gente tem, o melhor lugar é o centro espírita. Para alguém que cometeu aborto, qual é o melhor lugar para você entender essa situação e se reabilitar moralmente, porque as pessoas se culpam, se condenam? Qual é o melhor lugar? O centro espírita. As questões na área da sexualidade, do luto, do casamento, da educação de filhos, de tudo que nós temos, em termos de conteúdo, quem que tem mais conteúdo? Não é uma questão de arrogância, é bom senso. Os psicólogos, quando leem os textos de Joana de Ângeles, ficam horrorizados, porque não conseguem entender a profundidade daquela autora. Os filósofos que veem os textos de Emmanuel ficam assustados, a profundidade, a capacidade de analisar o evangelho que Emmanuel tem. Os médicos, quando estudam André Luiz, ficam de cabelo em pé, porque ele falava coisas que agora a medicina está começando a comprovar. Nós temos referências em todas as áreas que a ciência agora está começando a falar. E nós já temos isso há anos. Mas nós não somos referência em nada na nossa sociedade. Nós poderíamos ser referência em prevenção de suicídio, nós poderíamos ser referência em luto, nós poderíamos ser referência em tratamento da esquizofrenia, nós poderíamos ser referência em prevenção do suicídio, já falei, relacionamento afetivo, educação de filhos, educação sexual, educação mediúnica. Nós poderíamos ser referência em quase todos os temas humanos. Mas quais são os temas que nós somos referência na sociedade? Nada. Nada. Falta conhecimento, né? Pra gente levar isso para fora, né? É, mas porque nós não nos apropriamos. Sim, exato. Porque Emmanuel passou anos psicografando para trazer o material que trouxe. Manuel Flamengo de Miranda, há 30 anos, mais de 30 anos, escreve livros sobre psiquiatria, obsessão e mediunidade para a gente. Joana de Ângeles passou 50 anos no plano espiritual, estudando psicologia, psicanálise e psiquiatria para escrever a série psicológica. Então, nós temos espíritos, me constrange de pensar que nós temos espíritos que fizeram tanto, que planejaram por décadas os materiais que hoje nós temos. Você imagina o esforço que você faz para levar para uma comunidade? Fica pensando agora o contraponto. A gente vê, sei lá, um pessoal lá na África completamente perdido, desorientado, e aí a gente organiza trabalhos ao longo de 40 anos e proporciona para eles todas essas coisas. Aí eles pegam tudo que a gente proporcionou e que poderia revolucionar aquela comunidade e eles deixam lá do ladinho e continuam vivendo como viviam. É o que a gente está fazendo. A gente tem materiais incríveis. Nós temos ali referências psicológicas, psiquiátricas, médicas, físicas, sociológicas, antropológicas, que nenhum autor ainda escreveu. E o que a gente fez com isso? Está na prateleira. Ai, Joana é muito difícil de ler. Ai, a obra de Emmanuel é muito grande. Os textos de Ivone Pereira uns livros grossos assim. É um descaso. Eu acho que essa palavra é boa, né, Elza? É um descaso, porque eles trouxeram para nós um material que é capaz de revolucionar a humanidade, de ser o consolador prometido.
E o que a gente está fazendo? Preocupado em fazer palestra, em quem manda no centro. Se não for do meu jeito, eu não quero. Em criticar um ao outro. Como assim? É descaso.